Você piscou e a treta do ano no entretenimento parece que virou do avesso. Paramount e Netflix estavam disputando a compra da Warner. E agora a informação é que a Paramount avançou com a proposta aceita pelo conselho. Só que calma, isso não é a compra oficial. Ainda tem contrato final, aprovação, regulador, antitrust, financiamento, reação do mercado, é aquele pacote completo de não comemore antes do tempo, igual a Netflix fez. Mas, mesmo sem estar 100% fechado, dá para fazer a pergunta que interessa pra gente. Se isso acontecer, o que muda para filmes, séries, streaming e para as franquias que a gente acompanha há anos? Porque se a Warner realmente entrar nesse bolo, meu amigo, é catálogo de respeito. E eu vou te explicar o porquê e também porque tem gente achando que isso pode virar um caos gigantesco. Agora vamos organizar direitinho o que aconteceu, sem confundir. O cenário era o seguinte: a Warner virou um alvo muito desejado e Netflix e Paramount apareceram como nomes fortes nessa disputa. Aí nessa semana a notícia é que a Paramount teria levado vantagem, porque a proposta dela foi aceita pelo conselho. Só que aceitar a proposta não é assinou e pronto. Ainda pode ter exigência do órgão regulador, ajuste de valores, condições e até mudanças no que entra ou não entra no pacote. E por que isso está acontecendo agora? Por um motivo simples: dinheiro e dívida. Para comprar um império da propriedade intelectual como DC, séries, filmes, animação, biblioteca infinita, você precisa de caixa e fôlego. E quando entra dívida na conversa, a história muda o tom. Porque de lado da Paramount, antes de comprar qualquer coisa, ela já carrega uma dívida na faixa de 14 a 15 bilhões de dólares. E isso em qualquer mercado, principalmente em mídias de streaming, costuma significar uma pressão por resultado rápido, o famoso modo arrumar a casa. E toda vez que a empresa entra em um modo arrumar a casa, a gente já sabe o que vem junto: cortes, reestruturação, enxugar equipe, cancelar projeto, reduzir investimento em conteúdo que não há retorno imediato. O streaming, ele é caro, o conteúdo dele é muito caro, e competir com o top 3 do mundo custa mais caro ainda. Então, esse número da dívida é tipo a primeira placa de aviso dessa estrada. Só que agora vem a parte que explica por que a Warner chegou nesse ponto de virar prêmio numa disputa. É que a história parece um roteiro de série corporativa mesmo. A Warner, quando estava sob o comando da AT&T, foi adquirida por 85 bilhões na época. Isso precisa ser estratégico. Vamos entrar forte no entretenimento, vamos disputar as guerras do streaming. O problema é que essa estratégia acabou empurrando a Warner para um mar de dívidas e decisões agressivas. A AT&T tentou competir com o HBO Max como arma, entrou pesado em expansão, entrou pesado em conteúdo e entrou pesado em briga direta com a Netflix e Disney. Só que essa agressividade não virou o que eles queriam, como o crescimento de assinantes forte e o suficiente para um retorno financeiro no nível que justificasse o tamanho dessa operação. Resultando, a conta continuou crescendo. E em 2022 veio a virada. Eles decidiram fazer um spin-off da Warner Media, que se fundiu com a Discovery e criou a Warner Bros. Discovery. Só que essa fusão já nasceu com uma âncora com mais de 50 bilhões em dívidas, a maior parte vindo da Warner Media. Ou seja, anos de expansão cara, custo alto de conteúdo, estratégia agressiva e uma estrutura de capital que ficou pesada e difícil de sustentar. Então guarda essa frase, porque ela explica tudo. A Warner não virou um alvo de compra assim do nada. Ela virou porque o bastidor financeiro apertou o mercado, passou a enxergar soluções numa fusão e aquisição. E para piorar a sensação de urgência, tem um dado recentemente que chama a atenção.
A Warner teve um prejuízo de 250 milhões no quarto trimestre, conforme repercutido no site da revista Exame. Prejuízo em uma empresa desse tamanho costuma acelerar decisões duras, e decisões duras nesse contexto significam reorganizar uma operação, cortar custos, rever estratégia de streaming, ajustar lançamentos e procurar maneiras de destravar o valor. E é o jeito corporativo de dizer: vamos mexer em tudo que é possível. Aí entra a incerteza, que deixa o modo do todo mundo em alerta. Beleza, a Paramount avançou, mas vai ter fusão mesmo? Porque uma coisa é disputar e ter uma proposta aceita, outra coisa é passar por antitrust, reguladores, aprovação final e a reação de vários players que pode se sentir prejudicados. E já tem dois sinais claros disso nas discussões. O primeiro é o fantasma das demissões em massa. O segundo é a reação das redes de cinema. Sobre as demissões, quando duas empresas gigantes se juntam, o discurso de sinergia quase sempre significa cortar áreas duplicadas. Dois departamentos de marketing viram um, duas equipes de tecnologia viram uma, duas estruturas administrativas viram uma, e isso pode virar um efeito dominó. Por que isso importa pra gente, pro público nerd? Porque quando rola reestruturação pesada, geralmente acontecem coisas bem específicas do nosso lado da tela. Projetos engavetados, séries canceladas, filmes mudando de estratégia e até mesmo mudanças no tipo de conteúdo produzido. Menos aposta arriscada, mais continuação segura, mais franquia, mais produto garantido. A tesoura não corta só custo, ela corta diversidade de projetos também. Agora, o ponto do cinema é outro tempero nessa história. Nessa semana saiu várias notícias que as redes de cinema vão tentar barrar essa fusão. E faz sentido, porque quando você concentra poder demais em grupos, a negociação muda completamente. Muda o jogo da janela de exibição, muda o jogo do tempo em cartaz e muda o jogo do vai estrear no streamer quando. E muda até as condições que as redes aceitam para colocar um filme em várias salas. O cinema quer previsibilidade, lançamento grande, janela decente, marketing, tempo para respirar. O streamer às vezes quer puxar o filme para a plataforma o quanto antes. Quando esses interesses batem de frente, nasce uma briga de bastidor que o público só percebe depois, quando o calendário começa a ficar estranho. E você entende por que esse movimento é tão delicado? A Paramount, ela não estaria só comprando um estúdio, ela estaria assumindo um ecossistema gigantesco e também com uma dívida também gigantesca. Então vamos falar dos desafios que a Paramount vai enfrentar se isso fechar de verdade. Primeiro desafio, pagar a conta, porque a Paramount já tem uma dívida alta e numa compra desse tamanho existem custos de integração, custos de financiamento, custos de reorganização e quando a conta aperta, o conteúdo vira linha de corte. Segundo desafio, integrar sem quebrar tudo. Não é só juntar catálogo, é juntar tecnologia, contratos, times, pipeline de produção, relação com os talentos, estratégia de lançamento. Quem já viu uma empresa grande mudar de dono sabe, muita coisa trava no meio do caminho. Terceiro desafio, decidir a estratégia do streamer. É aqui que é um ponto que chega que o público mais sente. Porque costuma acontecer um mega movimento, assim é o catálogo mudando de lugar, plano mudando, preço mudando, aplicativo mudando e o usuário ficando com aquela sensação de toda hora tenho que reaprender onde assistir as coisas. Quarto desafio, escolher quais franquias vai ter prioridade, porque não dá para colocar investimento máximo em tudo ao mesmo tempo. Quando você junta dois impérios, sempre tem algo que vira plano A e algo que vira plano C. Essa escolha muda o que ganha uma série nova, o que ganha um filme, o que ganha animação e o que fica parado. Quinto desafio, agradar o mercado e o público ao mesmo tempo. O mercado quer lucro, previsibilidade e corte de custos quando precisa.
público quer catálogo, qualidade, preço justo e lançamentos relevantes. E nem sempre dá para ter tudo isso junto. E agora vamos para a parte que faz a internet pegar fogo, o catálogo da Warner. Porque aqui é onde o nerd sente mais impacto na veia. Se essa compra avançar e se os direitos forem reorganizados nessa direção, a Paramount pode colocar a mão diretamente ou indiretamente, dependendo de contratos e licença, num pacote de propriedades intelectuais que muda o jogo. Importante que nem tudo entra automaticamente. Existem território, janela, contrato antigo e existe licenciamento para terceiros. Mas o potencial é gigante. Pensa comigo, você está falando de um universo de conteúdo que inclui, por exemplo, a DC. E aqui entra filmes, série, animação, jogos, clássico e biblioteca. Mesmo quando o universo cinematográfico da DC está em fase de reconstrução, a biblioteca é do tipo que a galera reassiste sem parar. E a animação da DC, então, é um poço sem fundo de maratona. Você também está falando de franquias geracionais, tipo Mundo de Harry Potter. É aquele tipo de IP que puxa assinatura fácil. Tem gente que assina um streamer só para ter conforto de rever, ou para ter tudo em um lugar só, ou para acompanhar derivados. E não dá para ignorar o peso da animação e cultura pop raiz do Looney Tunes. Tem muita coisa de animação associada ao guarda-chuva da Warner. Tem área que conversa com o público mais jovem e com o público adulto. Isso cria uma mistura muito poderosa nesse catálogo. E se a gente for pro lado de séries que vivem eternamente em maratona, a Warner também tem um histórico muito forte e série que vira plano de fundo da vida das pessoas. Esse tipo de conteúdo é o mais reassistível que existe e é por isso que sempre vira uma moeda valiosa em qualquer negociação. Aí você pergunta, tá, e para o público, o que pode acontecer na prática? Sem cravar, porque isso depende do que for aprovado e de como os contratos estão sendo amarrados. Mas dá para desenhar os cenários mais comuns dessa mega fusão. Mas, mesmo assim, existem muitas dúvidas. A primeira é, como vai ficar o streamer? Vai unificar? Vai manter separado? Vai mudar a marca? Ou vai mudar de preço? Isso a gente vai ver com o tempo, se isso vai facilitar a vida do usuário ou vai criar mais confusão. A segunda, como vai ficar o cinema? Vai respeitar a janela? Vai brigar com as redes? Vai usar o cinema como vitrine e depois puxar para o streamer? Esse equilíbrio é muito delicado. E a terceira e última, quanto vão cortar? Porque cortar demais mata o futuro do conteúdo e cortar de menos pode estourar o caixa. E agora eu quero você nos comentários, sem filtro. Você acha que a Paramount aguenta essa compra com a dívida que já tem, sem virar um festival de cortes? Ou você prefere a Warner com a Netflix? E por quê? E os mais nerds de todos, qual franquia da Warner você quer ver bem cuidada se isso avançar? Se inscreve no canal, porque a hora que sair uma atualização oficial, aprovação, bloqueio, exigências, mudança de termos, eu volto com um vídeo novo explicando o impacto real no catálogo e no calendário de lançamentos. Deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima.